Provérbios, capítulo 22, diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, vale mais do que o dinheiro. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. Primeiro ponto, o que é que esse texto está nos ensinando? O que é mais importante? O que a Bíblia diz o que é importante? Talvez o que é mais importante para você é diferente do que a Bíblia fala daquilo que é mais importante para nós. Tem muitas pessoas que eles acreditam que o dinheiro compra tudo. Há muitas pessoas que, inclusive, para ter uma casa, um carro, para viver uma vida de luxo, ele prefere e decide viver uma vida ilícita. Ele prefere ir para caminhos mais curtos. Por quê? Porque ele quer ter uma vida boa. E eu já disse alguma coisa sobre isso agora por esses dias, e eu abri esse texto e abri a Bíblia e caiu justamente nesse texto. Então com alguém Deus quer falar. E Deus está dizendo para você assim, o que para você importa? A sua reputação não importa? Porque se para você não importa, a Bíblia está dizendo que é mais importante a sua reputação do que a sua riqueza. É mais importante para Deus a sua reputação do que você faz para manter a sua riqueza. Por quê, pastor? Porque existem princípios espirituais para isso. E quando você decide ver um caminho curto para poder manter uma vida ou um padrão, você tem que entender que neste caminho Deus não está. E se Deus não está, você está à mercê do diabo. Não estou nem aí, pastor, o importante é eu viver essa vida, ter o meu carro, ter minha casa, ter minha lancha, ter o meu jet ski, ter não sei o quê, ter dinheiro no bolso e tá. Mas eu disse aqui essa semana que quando você morre, tudo fica aqui. Aqui do que adianta você viver 70 anos aqui, tá? 70 anos, vamos chutar assim, tá? 70 anos aqui, vivendo, comendo, bebendo do bom e do melhor no luxo, né, não se importando com a sua reputação, e aquela coisa toda, morrer, aí viver eternamente na perturbação. Eternamente numa prisão, aonde o demônio governa essa prisão. E de lá você não vai sair. Por isso que o provérbio está dizendo: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. Talvez você pode dizer: se eu escolher a boa reputação, eu não vou desfrutar do melhor dessa terra? Quem falou para você que não? Quem falou? Ou você acha que é só o camarada que é da vida errada, que tem um carro bom, que tem uma casa boa? Não. Aquele que trabalha de forma digna, a pessoa que tem uma boa reputação, é uma pessoa de portas abertas. E não só no mundo físico, no mundo espiritual também. Há pessoas que quando você negocia com ela tem uma boa reputação e é algo tão verdadeiro nessa pessoa que a palavra para ela vale mais do que um documento assinado. A palavra dela vale mais do que um documento assinado. Sabia disso? Há muitas pessoas que ainda têm essa essência. A pessoa que tem uma boa reputação, irmãos, que tem temor de Deus, nos seus negócios ela tem portas abertas.
Sabe por quê? Porque a sua carteira de cliente acredita naquilo que ela fala, naquilo que ela diz. Porque não é uma pessoa de dupla palavra. A pior coisa do mundo, irmão, é você lidar com uma pessoa que você fala assim pra ela assim: eu quero fechar um negócio com você assim, assim, assim. Tudo bem? Vamos fazer orçamento? Vamos fazer orçamento. Então, quanto que você pode me entregar esse trabalho aqui? Olha, vamos fazer assim, ó. Contando com chuva, que pode acontecer. Contando com isso, com isso, com isso. Eu poderia te entregar daqui 6 meses, mas vamos colocar 2 meses mais, só por precaução? Vamos. Então, fechou. Te trouxe segurança. Você fecha o negócio. Agora, aquelas pessoas, irmãos, que não se importam com a sua reputação, que não tá nem aí com o cliente, o negócio a cair no bolso, o que ele vai falar? 6 meses eu te entrego. Tem certeza absoluta. Chega a 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, daí acabou. Aí você se frustra. Aí aquela casa que você queria entrar com o coração alegre, você já entra triste. Sabe? Meu irmão, tenha a palavra. Tenha a palavra. Pratica a justiça. Deus vai te honrar. Se preocupe sim com a sua reputação. Não estou falando que você tem, o que vão falar de mim? Eu estou falando de caráter. Sim, sim, não, não. Você vai ver que Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar. Deus vai te honrar. Aí diz mais: o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca o refúgio. O inexperiente segue adiante, sofre as consequências. Aqui fala 2 fatores muito importantes. Fala do rico e do pobre, que Deus criou toda a sua criatura. Mas quem decide prosperar com consistência é o que o versículo 1 disse. É aquele que se preocupa com a sua reputação. É aquele que se preocupa que quando ele for oferecer um carro para vender, tá? Quando ele for vender um carro, trabalha numa loja de carro, quando ele for falar daquele carro, é aquilo mesmo que ele está falando. Não, o motor tá revisado, tá nada. Tem lugares que são assim, não são todos, irmãos. Estou citando exemplo, tá? Você compra o carro, 6 meses depois ele funde o motor. O dono do carro sabia, o vendedor também. Só você que não sabia. Aí o teu sonho virou um trauma. Eu ouvi de um construtor de casas para vender algo que marcou a minha mente. Ele começou a empreender em construir casas e vender. E olha quando você tem temor a Deus e quando você se preocupa com a sua reputação. Antes dele começar esse empreendimento, ele foi olhar outras obras. E ele percebeu que muitos construtores construíam querendo economizar no máximo, só que construíam uma casa frágil. Economizava no reboco, economizava em tantas outras coisas. Fazia casas sem colunas, fazia algumas coisas que você via que estava errado. Aí esse construtor comentou assim comigo assim: eu vou entrar nesse empreendimento, mas eu não vou fazer desse jeito. Porque eu não estou vendendo uma casa, eu estou vendendo um sonho. Então quando a pessoa comprar esta casa, eu não quero que ela entre lá dentro e depois ela se frustre, porque mês depois as paredes vão rachar tudinho. Vai começar a dar problema no encanamento. Eu não quero brincar com os sonhos das pessoas. Talvez eu não vou ter o lucro que esse povo está tendo, mas Deus vai me prosperar. Ele começa a empreender antes de terminar a casa, de finalizar. As pessoas começam a procurar para comprar essa casa.
E ele dá o preço dele. E antes de dar os retoques finais, ele vendeu já as 4 casas que ele nem tinha terminado. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu tenho que honrar a Deus com a minha personalidade. Eu tenho que honrar a Deus com a minha reputação. E quem começou junto com ele nas proximidades, estava lá ainda a placa para vender. Você está entendendo, meu irmão? Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Quando a Bíblia diz assim, olha, muitos, naquele dia, vão dizer, Senhor, eu curei em seu nome, eu profetizei em seu nome, eu fiz isso e fiz aquilo. O que é que diz o livro de Apocalipse? Que aquele que hoje é o nosso advogado, Jesus Cristo de Nazaré, naquele dia ele vai ser o nosso juiz. E para esses ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. Então você, eu não sei por que eu estou falando isso, irmão, mas Deus está falando com alguém. Então se você quiser ser de má conduta com alguém, talvez você pegou um cliente lá que não entende do que você entende. E você está sendo de má conduta, você percebeu que ele não entende, você está querendo ser esperto, está querendo ganhar em cima daquela pessoa, só que você não vai ganhar. As pessoas que têm esse tipo de personalidade, irmãos, sabe, de comportamento, ele não ganha, ele perde. E perde muito. Porque se você fizer uma análise financeira seu, você vai perceber que o que você ganhou aqui, você perdeu lá na frente. Agora você quer prosperar? Meu irmão, você quer transbordar? Você quer prosperar ao ponto de pegar a sua família, fazer uma viagem, levar os seus filhos para um Beto Carreiro, a um parque aquático, a uma Disney, seja o que for? Tá? Você quer construir essas memórias no seu filho? Hã? Você quer deixar a sua família feliz? Você que é provedor que está me ouvindo? Se preocupe com a sua reputação. Seja íntegro em tudo que você fizer. Tá? E você vai ver o resultado do que eu estou te falando agora. Em um espaço curto de tempo. Em um espaço curto de tempo. Você está entendendo? Não adianta, meu irmão. Não prospera. Ah, mas eu conheço o cara que dá calor em todo mundo, ele tem uma casa boa, ele tem um carro bom. Olha para a família dele, tudo destruída. Casamento arrebentado, filho arrebentado, é filho depressivo, filho perturbado, porque os demônios fazem isso. Você anda no caminho curto, ele te dá riqueza, porque é isso que ele vai te dar, riqueza, poder, mas você vai ter a família toda arrebentada. Você não vai ter paz. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Mas o negligente, o inexperiente, ele segue adiante. Só que ele sofre as consequências. O que é o prudente, irmãos? Prudente é aquele que tá fazendo algo e ele sente o perigo. Ele olha para o ambiente e ele fala, poxa, esse ambiente eu não conheço. Esse caminho para mim eu não conheço. Eu não posso meter a cara assim. Eu não posso. Eu tenho que estudar esse território. Se for no âmbito comercial, você sabe o que eu estou te dizendo. Você vai estudar o território. Eu tenho um desejo de entrar nesse ramo, mas eu não posso entrar assim de cabeça. Eu tenho que conhecer primeiro. Eu tenho que ver como que funciona. O prudente é assim. Agora o tolo, o insensato, o inexperiente. Eu vou, Deus é comigo, Deus vai abrir a porta, Deus vai arregaçar o caminho. Ah, meu irmão. Você vai arregaçar a tua cara. Você vai quebrar a sua cara, você vai se frustrar. Aí não adianta colocar a culpa em Deus, porque não é nada sobre Deus. É por isso que Provérbios vai dizer, seja prudente. Seja prudente. Cuidado onde você vai colocar a sua família. Deus está falando com alguém.
Cuidado onde você vai colocar a sua família. Debaixo de que autoridade ela estará. Cuidado. Não é assim, meu irmão, oportunidades. Me ofereceram essa oportunidade. Disseram que se eu for lá, vão me dar isso, vão me dar aquilo. Ah, meu irmão, não, isso não consiste. Precisamos ser prudentes. Senhor, tu estás nesse negócio, porque se tu estiver comigo, eu sei que a vitória é certa. Totalmente diferente. Então, Provérbios, ele dá uma aula de sabedoria. Se você ler todos os capítulos de Provérbios, você vai perceber que é uma aula de sabedoria. Aí, para fechar, que é um texto muito longo, para fechar, ele diz algo muito interessante, ó. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então esse contexto que eu disse aqui fala de humildade. Se você tem humildade, você escolhe esse caminho. O que é humildade? É reconhecer que eu estou no caminho errado, que eu estou errada e eu preciso do caminho certo. Do caminho certo. Eu preciso. Então, de alguma forma Deus falou com você. Tá? De alguma forma Deus falou com você. Agora eu te pergunto, você reconhece isso? Você reconhece que você precisa mudar algumas coisas? Fazer caminhos diferentes? Traçar caminhos diferentes? Ou você ainda está sentado na ignorância? No orgulho? Na falta de humildade? Então você precisa entender uma coisa. O Senhor, Ele estará contigo quando você estiver no propósito dEle. Para finalizar, eu recebi um testemunho que eu achei muito poderoso. Deixa eu pegar aqui para você. Olha aqui. Escute bem. Nós estamos numa campanha aqui na nossa igreja de 12 dias, quebrando ciclos e derrubando muralhas. Pronto, né? Olha que tremendo isso. Eu contei ontem na igreja que na segunda noite da nossa campanha, um homem de Deus, um homem de oração e tal, a sua irmã também, uma mulher de Deus, mas havia tido um desentendimento de família, e nesse desentendimento houve palavras que feriram e eles se desmembraram. Não se falavam mais, não se visitavam, não tinha comunhão nenhuma. Trouxe uma divisão na família. Só que, na primeira noite da nossa campanha, o pastor Jefferson está pregando e tem um dado momento que ele fala sobre liberar perdão, sobre o orgulho, certo? Esse homem de Deus foi confrontado. E ele faz uma ligação de vídeo com a sua irmã e pede perdão. Houve uma reconciliação. E eu estou contando esse testemunho ontem na igreja, e eu disse que isso é avivamento. Meu irmão, avivamento não é pulo, não é grito, não é sapatear. Não adianta você profetizar, falar em língua, sapatear, se o teu coração tem mágoa do irmão, se o teu coração tem birra do irmão, se você não se dá, ou irmão de igreja, ou irmão de sangue, ou seja o que for, reconcilia, porque a sua vida não vai para frente enquanto não ser quebrado isso. Aí agora de manhã eu recebo um testemunho, escute bem, ó. Bom dia, pastora Paz, quero compartilhar um testemunho que Deus realizou na vida do meu esposo. Ontem, durante o culto,
ele foi profundamente tocado pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, especialmente por meio do testemunho que a pastora compartilhou sobre um irmão que havia se reconciliado com a sua irmã. Ele fez a ligação após ser tocado por Deus. Após o culto, ele fez essa ligação. Há cerca de 6 anos, meu esposo não mantinha contato com a sua irmã, que reside em outra cidade, em razão de um desentendimento. Esse afastamento gerou uma grande angústia em seu coração. Da mesma forma, ele também não mantinha relacionamento com outro irmão que reside em nossa cidade. Para a glória de Deus, ontem houve reconciliação. Estou toda arrepiada aqui, ó. Aleluia, Jesus. Ontem houve reconciliação. Meu esposo entrou em contato e toda a mágoa caiu por terra. Houve perdão, cura, restauração e laços familiares. Reconhecemos claramente o agir do Espírito Santo, trazendo libertação e paz ao coração dele. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Deus já está agindo em nossa família e cremos que este é apenas o início de grandes coisas que ele ainda fará. Você está entendendo, irmãos? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Deus seja louvado. Deus é maravilhoso, querido. E você? Você que está aí me ouvindo, vai ficar quando? Até quando nesse lugar? Até quando? Até quando você vai ficar nesse lugar? Até quando você vai ficar fugindo? Você sabe o que você precisa fazer. Deus já falou aí com você. E não adianta. A vida não desenrola, as coisas não acontecem, não desenvolve. Então é necessário um despertamento. É necessário um despertamento. Eu quero orar pelo seu coração. Senhor, tem alguém que foi ministrado por essa palavra. E eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje ele ou ela vai tomar uma decisão na sua vida. Não existe libertação sem arrependimento. Não existe conversão sem convencimento. Eu me converto, eu me convenço que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Senhor, visita este coração, dê forças para ele, para ela, para se levantar e romper todos os ciclos da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora eu quero orar pelo copo com água, peça de roupa, carteira de trabalho. Coloca aí e nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Pega a sua carteira de trabalho. Olha o testemunho aqui da irmã Silésia. Foi alcançado. Deus preparou uma porta para ela, para o marido dela em outro estado. Deus, ele pode fazer algo na tua vida também, irmãos. Pega essa carteira de trabalho aí. Senhor, eu oro por essa carteira de trabalho. Visita agora, com poder, autoridade, que no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua mão esteja sobre essa vida, livrando de todo o laço que venha tirá-la do seu propósito, mas que a porta que o Senhor abrir seja uma porta que seja propósito seu. Propósito. Aquilo que está impedindo, amarrando, o Senhor, tira agora. Tira. Que esse telefone toque. Que a notícia venha. E que seu nome venha a ser glorificado. Senhor,
esse recipiente com água. Eu profetizo em nome de Jesus. Quando essa pessoa tomar esta água, toda enfermidade que está sobre o seu corpo, espírito de enfermidade, cairão por terra em um nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mão do Senhor estará sobre esse coração. A mão do Senhor estará sobre essa vida. A mão, ela é massuri que me darácia. Tu reprassori que lhe baracérgia. Estará sobre esta vida, livrando de todo mal. Em nome de Jesus. O câncer cairá por terra. Problemas nas tireoides serão resolvidos, serão regulados. Senhor, visita a corrente sanguínea, visita todo esse corpo, em nome de Jesus. Essa peça de roupa, esta foto que está sendo apresentada agora, visita. Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor esteja, sobre esta vida. Esse homem escravizado, que seja liberto. Essa criança enferma de uma doença crônica, que ela seja curada. Que a mão do Senhor esteja sobre esta vida. Pelo poder que há no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a sua cura, o seu milagre, em o nome de Jesus Cristo. Eu